nossa aula vai render. Queridos, se vocês estão fazendo a nossa primeira fase pela segunda vez, penal já mudou de novo, né? Porque penal é assim, a gente respira, tem um artigo novo, né? Então eu preciso trabalhar com vocês alguns pontos, tá bom? Pra quem não me conhece, sou a professora Bruna, sou professora de segunda fase, dou aula penal e processo penal pra vocês, tá bom? E sou responsável pela segunda fase de penal também, aqueles que tiverem coragem de fazer penal, né? Porque o pessoal vai tudo pro trabalho, né? Mas a gente vai ter a segunda fase amanhã, né? E aí os meninos estão bem inquietos hoje, a gente vai acalmar, né? A aula não tem fim, porque a aula de véspera tem que ser até que todo mundo tenha tirado todas as dúvidas, tá bom? Então a gente vai começar. O sistema de aula aqui, que vocês já devem saber, né, é um sistema de exercício. Então, a gente vai dando a matéria conforme os exercícios. Mas antes eu preciso tratar com vocês alguns temas novos, porque sempre sai uma coisinha nova, certo, na prova. Então, eu já vou deixar todos vocês orientados no mesmo lugar, tá bom? Se você está fazendo pela primeira vez ou não está fazendo, você já orienta, tá bom? Professora, como é que eu vou fazer esse estudo de primeira fase? O estudo de primeira fase, gente, era para ser uma revisão, né? Era, né? Para você chegar em casa, revisar o que você fez na faculdade. Mas nós temos dois problemas. Uma pandemia, que vocês viram a matéria, assim, né? Meio capenga, né? Por vários motivos. Às vezes o professor, às vezes você, todo mundo cansado, todo mundo pensando se ia morrer ou não ia morrer, né? Então o penal ficou assim meio, né? Meio no caminho, né? Porque eu quero saber o que é homicídio se eu posso morrer, né? Então, essa vida na época da pandemia. Então, muitos de vocês fizeram penal 1, penal 2, penal 3, as cadeiras de penal ali por aquele, né? Por ali, né? Pela pandemia. Segundo motivo, gente, a prova da OAB parece que você tem que fazer outra faculdade, né? Você começa aqui e fala assim, vale, professor? Lembra disso aí não, na faculdade. Isso aí tem, né? Então, às vezes, o aluno chega com esse sentimento, tipo assim, parece que você está aprendendo tudo de novo, né? Então, normal também ter esse sentimento, viu, gente? Terceiro problema, penal, gente, o que mais cai é penal 1, que vocês viram no primeiro ano da faculdade, que às vezes nem era gente ainda, né? Entrou porque, tipo assim, vou ver o que que dá, aí gostou, ou então foi forçado a terminar, né? Tem vários motivos. Mas se você tá aqui é porque você realmente quer fazer o direito, né? A sua vida, a sua profissão, né? Não tem idade para isso, viu, gente? Só para deixar aqui um incentivo para vocês. Minha mãe tem 64 anos, ela passou na OAB e vai pegar a carteirinha dela dia 20, gente, né? Então, assim, ela já é formada, é enfermeira, tem mestrado, e resolveu fazer direito, fez OAB, passou, fez constitucional, viu, gente? Não fez penal, não teve coragem, não. Certo? Mas passou e tá aí, dia 20 vai receber a carteirinha dela morta de feliz, né? Então, não tem idade aí, não sei se ela vai querer advogar, né? Mas ela tá aí, vou fazer OAB e fez, né? E nós vamos começar com alguns pontos, tá bom? Então, vamos lá, começar aqui, pega aí teu caderno se você tiver, tá bom? Ou o finalzinho aí do seu material. E eu quero começar, gente, com algumas atualizações, né? Como é que a gente trabalha a atualização na prova né, da OAB? Tudo que saiu até o dia que o edital foi publicado. No último edital, gente, várias coisas ficaram de fora. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas nós temos 4 novos crimes na lista de crimes hediondos que foram incluídos, né? Tipo assim, a gente tem o crime do bullying, do cyberbullying. Então, existem alguns pontos que, né, você já está desatualizado, tá bom? Então, vou colocar algumas atualizações, tá bom? Só pra gente começar. E nós vamos começar atualizações, certo? De penal. Em processo penal já é outra coisa, né? Temos aí, né, juiz, né, de garantias para ver, vários detalhes, tá bom? Essas atualizações são atualizações de crimes novos, tá bom? Nós temos basicamente 2 crimes que foram incluídos aí, certo? Depois do último edital, certo? Que é o crime de, tá bom? E cyberbullying, que está no artigo 146A. Nós temos 2 crimes, o bullying e o cyberbullying. O bullying presencial, aquela intimidação sistemática, tá bom? Inclusive, o nome não é bullying, é intimidação sistemática. Se é uma intimidação sistemática, são vários atos para que seja considerado, certo? O bullying não é só um ato, não é só uma implicância de um dia, são vários dias, né, implicando com aquela pessoa, tá bom? E tem o cyberbullying, que é a intimidação sistemática virtual, né, online, tá bom? E aí, gente, nós
um dos primeiros crimes no Código Penal onde eu não tenho pena privativa de liberdade, gente. O bullying, gente, normal. Esse outro aqui. Só tem a pena de multa. Eu não vou ter pena privativa de liberdade, tá bom? Professores, dizer o quê? Não sei se vocês sabem, gente, mas se você não é condenado por um crime que tem pena privativa de liberdade, aquele crime não causa reincidência, certo? Então, por exemplo, quem for condenado pelo crime de bullying normal, sem ser cyberbullying, não vai ter reincidência. Da mesma forma, né, quem é condenado só com multa, quem é condenado por contravenção penal, não existe reincidência, a gente vai ter aula sobre isso, estou só aqui lembrando. O cyberbullying não, tem pena sim privativa de liberdade, tá bom, gente? Uma pena até alta, né? Cheguei uns 4 anos mais ou menos, a gente vai ter, né, um aumento, porque a intimidação sistemática feita virtualmente, aquele cancelamento, né, que é utilizado, é muito mais grave, né? Tudo no penal, gente, que é virtual, é muito mais grave do que, certo, gente, presencial, tá bom? Então, crime. O segundo crime que, gente, é o artigo 171A, gente, que é um tipo de estelionato, que é a história lá do joguinho do... Como é o nome? Do tigrinho, né? O jogo do tigrinho, certo? Então, criaram, certo, gente, aí um artigo específico para isso, que inclui tanto esse jogo do tigrinho, como também inclui aquele negócio de... Como é aquela coin? Bitcoin? Não é, gente? Criptomoedas, Bitcoin. Gente, arrumação, né? Criptomoedas. Então, esses golpes de criptomoeda que, né, cria aquela pirâmide, né, gente, eles criaram um artigo específico que é um tipo de estelionato aí, quando inclui, né, esses valores de ações, bitcoins, né, valores de apostas, né, e tudo mais, né. Vocês devem lembrar daquele escândalo, né, acho que foi no final do ano passado, com vários influenciadores, né, que estavam falando, né, e tudo mais, vários caíram, né, e tudo mais. Então, nós temos esse crime aqui específico, tá bom? Professora, tem mais algum crime novo? Bom, tem crimes novos do ano passado. Se você não fez a última prova da OAB, eu vou colocar aqui que você precisa saber. Inclusive, um, né, já caiu na prova, tá? Então, a gente tem aqui, né, o artigo 147A, gente, que é o crime, certo, gente, de perseguição. O crime de perseguição, inclusive, né, a gente tem mania de chamar de stalking, né, então é o crime lá de stalking, do stalker, tá bom? E o crime de perseguição é um crime que é condicionada, gente, a uma ação condicionada à representação. Apenas... É tudo do Código Penal, tudo do... Ai, desculpa. Do Código Penal, desculpe. Certo? Então, o 147E vai trazer essa perseguição. Quando eu falo que a ação é condicionada à representação, gente, quer dizer que a vítima precisa ir na delegacia, gente. Se a vítima não vai na delegacia, eu não tenho inquérito, eu não tenho uma ação penal, eu não tenho prisão se a vítima não for, tá bom? Todo crime que é condicionada, né, a ação é condicionada à representação, se a vítima não representar, eu não tenho inquérito, eu não tenho ação penal e eu não tenho prisão, certo? Então aparece muito aquelas queixas falando assim, a vítima não estava interessada, a vítima não compareceu à delegacia, né? A vítima não queria ver fulano responsabilizado, né? Então a vítima tem que comparecer, tá bom? Também tá pertinho aqui, gente, é o artigo 147B. Esse aqui é da violência psicológica, certo? Contra a mulher. Ao contrário da perseguição, gente, que não estipula quem é a vítima, a violência psicológica fala que tem que ser contra mulher, tá bom? Aqui não precisa ser violência doméstica. Uma mulher que sofre assédio moral no trabalho pode, certo, ser vítima aí de violência psicológica. Professora, quais são os pontos principais? Bom, daqui eu sou meio rápida, viu? Aí se eu for muito rápida... Entra sim, mulher trans. Tudo que tem mulher é mulher trans também. Nessa violência psicológica, gente, duas observações importantes. Primeiro, só existe o crime se causar um dano emocional. Isso quer dizer, gente, que precisa deixar sequelas. Então, não é só uma intimidação, uma humilhação. Eu chego aqui em sala de aula, Deus me livre, né? Humilho uma aluna, por exemplo. Se ela ficar com medo de vir para a aula, se ela ficar com sequelas, né, desenvolver uma ansiedade, um ataque de pânico, foi violência psicológica contra a mulher.
Se isso não tiver causado, gente, não é violência psicológica, tá bom? Eu preciso dessa consumação aqui que vem através desse dano emocional. Outro detalhe, gente, é que não precisa ser violência doméstica. Essa violência psicológica contra a mulher, ela é geral, em qualquer contexto. Eu humilhar uma aluna aqui, gente, não é violência doméstica e pode ser violência psicológica, tá bom? Então tem esse ponto específico aqui que você precisa lembrar, tá bom? É, isso. Esse não violência doméstica é essa frase, viu? Não precisa ser violência doméstica. Diga, querida. Não, o agressor pode ser homem ou mulher, sempre, viu? Tanto faz. Aqui é só a vítima que precisa ser mulher, mas o agressor pode ser homem, pode ser mulher, pode ser o que for, tá bom? Então, violência psicológica mulher, gente, tem que ter dano emocional, tá bom? É um tipo de, né, de resultado que precisa ter e não precisa ser violência doméstica, certo, gente? Pode ser qualquer tipo de violência, qualquer tipo de violência já tá valendo. Não é exclusivo da violência doméstica, tá bom? Então é um ponto aí importante. Beleza, gente, aqui? Certo? Outros, né? Além desse, a gente precisa lembrar que o homicídio, ele resolveu, né? Ele teve, né? Recebeu 2 qualificadoras. 2022. Vai continuar a colocar aqui, certo? Se por acaso você não tiver visto de forma gente, o veto caiu em 2022, inciso, certo, gente, 8º da qualificadora do homicídio, que é o emprego de arma de fogo. Mas esse emprego de arma de fogo tem que ser arma, gente, de uso, certo, gente, restrito ou proibido. Não cabe a arma de uso permitido como qualificadora. Vai ser crime normal, homicídio simples, mas não será uma qualificadora. Você não precisa se preocupar essa classificação. Professor, o 38 é o que mesmo? A 9mm é o que mesmo, né? Não precisa. A OAB tem que lhe falar qual é o tipo de arma, se é arma de uso permitido, de uso restrito. Porque não, isso não é uma matéria, certo, de direito, gente. Isso vem através de decretos, né? Que o presidente vai ali organizando e classificando, tá bom? Então ele lhe diz, é arma de uso permitido, arma de uso restrito. Que é arma de uso restrito ou proibido, que é a qualificadora, tá bom? Então, nós temos essa qualificadora. A outra, gente, talvez seja a prova de vocês, porque a prova desse assunto já está um pouquinho, certo, maduro, que é o crime do Henri Borel. Também é muito forte de menores de 12 anos, né? Então, a gente tem aqui um ponto super importante, tá bom? Aqui não precisa ser violência doméstica. Para quem não lembra, quando o Henri Borel morreu, foi aquele caso do vereador lá do Rio de Janeiro, que matou uma criança, ninguém sabe mesmo ao certo como foi, né? Mas a perícia fala que pode ter sido um joelho ou um pé, né? Que, gente, esmagou os órgãos, né, da criança, um negócio horrível. Você deve lembrar da história da mãe, que tirou selfie na delegacia, foi fazer cabelo, né? Um negócio horrível. Os dois estão presos, inclusive. Ela tinha sido solta e foi presa novamente. Um ano depois do caso, gerou, certo, essa qualificadora, né? Uma lei que é chamada Lei Henri Borel, que é uma lei de violência doméstica que protege tanto menino e menina, porque a Maria da Penha só protege a menina, né? Porque é uma lei de gênero. Aí criaram uma violência doméstica de menino e menina, deixa seja só. E foi incluído, gente, essa qualificadora aqui, matar menor de 14 anos. Aqui, qualquer contexto, gente. Pode ser num contexto de violência doméstica, por exemplo, numa troca de qualquer contexto, eu vou ter essa qualificadora aqui, tá bom? Inclusive, essa qualificadora traz aumentos. Quando, por exemplo, quem comete o homicídio é o pai, o padrasto, o namorado da mãe, né? Então, vai ter aqueles aumentos de pena nesse sentido. Sempre tem, né? Em relação a menor de 14 anos. Junto com isso aqui, gente, essa mesma lei Henri Borel que colocou essa qualificadora, também colocou, certo, uma majorante nos crimes contra a honra. Então, hoje, quando a gente olha para o artigo 141 do Código Penal, que traz as majorantes do crime de calúnia, difamação e injúria, tá bom?
Então, quando a gente fala nos crimes contra a honra, existe um aumento, tipo assim, a injúria contra, né, ou calúnia, difamação, contra o presidente, contra funcionário público, no mês do STF, ele incluiu, certo, gente, contra criança ou adolescente. Então, contra criança ou adolescente, você praticar um crime de calúnia, difamação e injúria, existe esse aumento de pena. Há essa proteção, certo, em relação ao menor de 18 anos. Na verdade, menor de 18 anos é o crime, certo, com esse aumento de pena. Antigamente eu não tinha. Esse inciso terceiro falava da pessoa idosa, do PCD, mas não trazia criança e adolescente. Então, hoje, você injuriar, caluniar ou difamar um menor de 18 anos tem um aumento de pena, tá bom? Além disso, o princípio que, junto com essa qualificadora, talvez seja a parte mais importante, tá bom? Que é a história da prescrição. Tudo isso é a mesma lei, tá bom, gente? Professora, que história da prescrição é essa? Eu acho que todo mundo lembra que, depois do caso da Joana Maranhão, a prescrição contra crimes sexuais de menores só começa a contar quando ela completa 18 anos. Não sei se vocês lembram disso. Então, uma criança sofreu um estupro de vulnerável, sofreu um abuso quando era menor. A prescrição dos 20 anos não começa no dia do crime, só começa a contar quando ela tem 18 anos. Isso foi modificado pela Lei Joana Maranhão, que quando ela veio a público falar que tinha sido abusado pelo técnico, já tinha passado os 20 anos da prescrição. Vamos, né, assim, né, vamos aqui pensar um pouquinho. Uma criança de 7 anos, gente, às vezes não sabe o que aconteceu com ela, às vezes fala para os pais não procuram. Então, não pode deixar um prazo, não pode dar delegacia. Não é. Só quando ela completa 18 anos é que começa a correr. O que a Lei Riborel colocou? Não apenas os crimes sexuais começam com 18 anos. Qualquer crime que envolve violência contra criança e adolescente só começa com 18 anos. Não somente, gente, crimes sexuais como violência doméstica. Então, a criança apanhou quando era menor, gente, os pais vão na delegacia? Lógico que não. Então, ela pode, quando completa, comparecer à delegacia e relatar o que aconteceu. Então, é a Riborel que colocou essa qualificadora, com essa majorante, também falou que a prescrição de criança, certo, gente, ou adolescente, certo, que sofre qualquer crime, gente, qualquer crime que envolva violência, só inicia, gente, a partir dos 18 anos. Então, qualquer crime que essa criança sofra, que envolve violência, o prazo de prescrição só começa a correr quando ela completa 18 anos, que é quando ela pode sozinha na delegacia falar, sofri isso aqui, tá bom? Então, aqui envolve crime de tortura, crime de maus tratos, crime de lesão corporal, certo? Todos esses crimes, principalmente os associados, certo, gente, à violência doméstica, geralmente não consegue chegar, né? às vezes a gente fica pensando assim, apanhou quando era criança, esqueceu, já virou adulto, esqueceu. Não, gente, deixa marcas na pessoa, principalmente se ela sofreu tortura. Eu lembro muito daquele caso daquele menino que foi preso dentro de um tambor de água, gente, que era até amarrado. Gente, uma criança dessa, como é que ela se recupera, gente, de um caso desse? Aí só porque não é crime sexual, a pressão só começa a correr. Não, sendo todo tipo de violência, começa a correr quando ela completa só 18 anos. Então, tipo, os 20 anos de prescrição, não começa quando ela tem 7 anos, ela sofreu o crime. Só começa quando ela completa 18, tá bom? Então, isso aqui é uma particularidade que eu não queria vocês esquecessem, tá bom? 2024, gente, vamos lá. Oi. Depois abaixo de criança ou adolescente. Qualquer crime. Qualquer. O que é? Qualquer, gente. Ixi, eu não sei decorada. Porque como ela só modificou, né? Certo? Mas eu sei que ela é de 2022, viu? 2024, crimes hediondos, gente. Artigo 1º, certo? Da Lei de Crimes Hediondos, Lei 8.072 de 90, tá bom? Nós tivemos uma drástica, tanto com o pacote anticrime, como também, certo, gente, com a inclusão desse ano de vários crimezinhos. Aqui? Até o ano que foi modificado. Crimes hediondos. S. Aumento, tá bom, aumento. Não. A gente
gente possa, certo? Antigamente eu dava crimes hediondos no final, né, na quarta aula, inclusive. Vou já falar agora sobre crimes hediondos, porque a gente teve essas grandes modificações. Então, se liga na lista, você precisa saber quais são os crimes hediondos. Então, eu divido, gente, certo? Por áreas. Primeiro, crimes contra a vida. Os crimes contra a vida, eu tenho aqui, ó, o homicídio qualificado. Esse do Henri Barão, né? Do menor de 14 anos. Qualquer crime ou qualquer homicídio qualificado. Além do homicídio qualificado, eu tenho um homicídio, gente, certo? Que ele é majorado pelo grupo de extermínio. Professora, qual é a diferença majorante? Você dá, né? Acho que é tudo a mesma coisa? Não é a mesma coisa não, viu, gente? O crime, quando ele é qualificado, a lei dá uma nova pena. Por exemplo, quando eu tenho um homicídio qualificado, a pena passa a ser até 20 anos. Então, dá uma nova pena. O majorado, gente, é aquelas frações. Aumenta um terço, aumenta 2 terços, aumenta um terço. Então, majorante são frações. Qualificadora, uma nova pena. Furto simples, 1 a 4 anos. Furto majorado pelo repouso noturno, cometer furto à noite, aumenta 1 terço. Furto qualificado pelo concurso de pessoas, a pena que era de 1 a 4 passa a ser 2 a 8. Então, qualificadora dá uma nova pena. É só para você saber, gente. Não precisa saber para a prova, não. É só para você saber para a vida, tá bom? Bom, além desse, gente, eu tenho que entrou, certo? Aqui agora instigação ou auxílio ao suicídio ou automutilação. Não é qualquer tipo de induzimento, instigamento ou, né, auxílio. Vou até colocar o artigo 121, esse aqui é o 122. Então, antigamente, o único crime contra a vida que eu tinha na lista de crimes hediondos era o homicídio. Não tinha aborto, não tinha infanticídio, não tinha auxílio a suicídio. Hoje tem um. É qual? É aquele induzimento, instigamento, auxílio a suicídio ou automutilação feito na internet, né? Quando a pessoa faz essa instigação. Já devem ter ouvido falar naqueles grupos Discord que ensinam, por exemplo, como a criança deve se mutilar e os pais, né? A história lá da baleia azul, vocês lembram um caso que teve bem antigo, né? Da baleia azul, né? Exatamente, o desodorante que teve recente, né? Ano passado. Tudo isso, certo, gente? Tem que ser pela internet, virtualmente, tá bom? Então, só lembrando, isso aqui foi colocado esse ano, tá bom? Continuando, o automutilação. Automutilação. Vamos lá. Além desse aqui, gente, eu tenho, né, um crime de lesão corporal. Mas não é qualquer crime. É só aqui. Ou com resultado morte contra, gente, policial, em que a vítima é assim, porque vai ter policial, tem policial penal aqui também, o guarda municipal também entra aqui, tá bom? Então, é quando tem lesão corporal gravíssima, não serve a grave. Lembrando, viu, gente? Tem lesão leve, grave e gravíssima. Lesão leve, uma lesão que dura menos de 30 dias. Lesão grave, uma lesão que dura mais de 30 dias, mas ela é curada. Gravíssima, permanente. A pessoa não volta a trabalhar, tá bom? Então, as gravíssimas são danos que são permanentes. Enquanto que a grave é uma aceleração no parto, a gravíssima causa o aborto. Então, são lesões permanentes, tá bom? No caso aqui, a única que é hedionda, gente, é gravíssima com resultado morte, tá bom? As outras não são. Beleza? Vou aqui colocar agora, gente, os crimes patrimoniais. Crimes, né, contra quais opções que eu tenho, muitos desses foram colocados pelo pacote de crime 2020, tá bom? Então vamos lá. Primeiro aqui que eu tenho, vou começar logo pelo roubo. Quais são os tipos de roubo que são considerados crimes hediondos? Vamos lá. Primeiro, o roubo, gente, quando eu tenho privação de liberdade, também
Também o que tem um emprego de arma de fogo. A arma vai ter, certo? Esse aumento, tá bom? Arma de fogo permitido, restrito, proibido. Eu também tenho aqui, certo, gente? Nessa lista que já tinha, que é lesão corporal, de lesão, ou que é a morte, né, gente? Que é o nosso latrocínio. Então, no caso aqui, certo? Latrocínio. Eu tenho aí também sendo crime hediondo, beleza? Então, roubo com privação de liberdade, roubo com emprego de arma de fogo e aqueles roubos qualificados, né? Seguido de lesão corporal ou seguido de morte. O simulacro, não. O simulacro não entra aqui. Nem simulacro, nem arma de brinquedo, nem arma quebrada, né? Nada disso. É roubo simples. Tranquilo aqui, gente? Continuando, certo? Além do roubo, gente, eu tenho um furto. Vocês devem lembrar aqueles casos de explodir caixa eletrônico no interior, né? Esse crime aqui, furto com emprego explosivo, tá bom? Professora, e o roubo com emprego explosivo? Não tem, não? Não, existir ele existe, mas ele não foi colocado no rol de crimes hediondos. Professora, por quê? Não sei, gente. Erro de estagiário, né? Não revisaram a legislação que o estagiário fez, né? Ou alguma coisa nesse sentido. Ou o pessoal lá muito doido, entendeu? Não faz o menor sentido, gente, ter furto e não ter roubo. Roubo é muito mais grave. Aí imagina a situação, gente. Explode um caixa eletrônico e pega o dinheiro. Furto com emprego explosivo. Explode caixa eletrônico e atinge um segurança. Vira roubo, porque teve violência a uma pessoa. Vira roubo. E aí, professor? E aí que não é hediondo? O furto é e o roubo não é. Adivinha onde é que a OAB brinca com vocês? Nisso aqui. Tá bom? Eu vou colocar até a observação aqui, ó. Não é crime hediondo o roubo com explosivo. Não é. Não é crime hediondo, é só o furto. Beleza? Além desses, eu tenho uma extorsão qualificada e a extorsão medida de sequestro. Já eram, certo, gente? Gente, penal é maravilhoso, né? É ótimo. Vamos lá. Eu sei que raiva que vocês têm. Vocês adoram notícia de penal. Aparece um negócio né? Aparece um negócio na televisão, vocês vão correndo atrás. Viu? Patrimonial. Beleza? Crimes sexuais. Extorsão qualificada, extorsão medida de sequestro. Extorsão qualificada, extorsão de sequestro. Né? Meninos, 2 segundinhos. Diferença de roubo com privação de liberdade, sequestro relâmpago e extorsão mediante sequestro. Todos têm privação de liberdade. Vou dar a diferença, tá bom? Extorsão mediante sequestro, gente, o sequestro tem resgate e o resgate é pago por um terceiro. No sequestro relâmpago, a própria vítima paga o resgate. Ou tu dá o dinheiro ou tu não te deixo, né? Vamos aqui sacar o dinheiro. Aqui, gente, a privação de liberdade não é para conseguir o dinheiro, é só para fugir. Só para fugir. Prende todo mundo numa salinha da farmácia para poder fugir. Então, o roubo com privação de liberdade é momentâneo e é para fugir. Esse sequestro relâmpago, o resgate é pago pela própria vítima. Querido, vamos sacar ali dinheiro, vamos fazer Pix? Enquanto não fizer isso, eu não te libero. Na hora que ele faz, libera. Extorsão de sequestro, o resgate não é pago pela vítima, é pago por uma terceira pessoa. Diferença dos 3, tá bom? Vamos lá? Crimes sexuais. Estupro, óbvio. Né? Estupro. Oi. Dá o quê? Da extorsão. Extorsão qualificada, sequestro relâmpago. É quando a pessoa vai ser constrangida para pagar o próprio resgate. Então, você pega uma pessoa, aí priva a liberdade dela, fala, só te solto quando tu sacar o dinheiro. Então, aqui o resgate é pago pela própria vítima. Na extorsão medida de sequestro, eu sequestro uma pessoa e peço dinheiro para outra. Viu? Estupro é sexual, né? Também é crime hediondo. O estupro de vulnerável, óbvio, né? Estupro de vulnerável.
certo? A menina consentir, deixa de ser estupro de vulnerável? Menor de 14 anos? Não, né? Ela pode consentir, ela pode estar nua, ela pode ser garota de programa, ela pode ter pedido, estar na sua cama, não interessa, né, gente? Não tem desculpa aqui, viu, gente? Teve um doido aí ano passado, né, do STJ, que liberou um negócio aí, mas foi por acaso, já foi cair no STF, que casou, né, casou com a menina. Gente, estupro de vulnerável não tem desculpa, viu? Não interessa se estava namorando, se a mãe deixou, se o pai deixou, se consentiu, não pode, viu? Menor de 14 anos. E por último, favorecimento à prostituição. O favorecimento à prostituição, gente, de menor de 18 anos. É a lei da Xuxa, viu, gente? Foi ela que falou no Congresso Nacional para ser incluído, favorecimento de prostituição a menor de 18 anos. Do Código Penal. E aí, esse ano, gente, incluíram um artigo aqui, tá bom? Então, estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição. Professor, incluíram o que aí, ó? 2024, nesses crimes sexuais, incluíram, gente, todo o crime de pornografia infantil que está no ECA. É o artigo 240, parágrafo 1º, que é você fazer um vídeo com a criança participando, tá bom? E o 240B, gente, que é de pornográfico, desculpa, cheque. 2024 foi incluído em crimes sexuais esses dois, tá bom? Beleza? Vamos lá. Tem uns esquisitos, certo, gente? Um que é um esquisito aí meio doido, mais devagar. Toma não, copie, vá. Copie acompanhar, né? Depois aqui, gente, a gente tem um de falsificação de medicamento. Para quem é mais velho, deve lembrar um negócio de um anticoncepcional que tinha farinha dentro, né? Pois é, aí esse caso foi parar aqui nos crimes hediondos, viu, gente? Falsificação. Artigo 240, né, professor? 240 e 241A, do ECA, viu? Do ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Parágrafo 1º, 240, parágrafo 1º do ECA. E 241A do ECA. Falsificação de medicamento. Também tem uma aqui de epidemia com morte. Aí eu tenho um novo, viu, gente? Aqui, 2024 também foi colocado aqui. Tráfico de crianças. Então tem um crime de tráfico de pessoas, que é o artigo 149A. E existem várias formas e vários motivos, né? Tráfico para ação sexual, tráfico para adoção, tráfico para HO. Todo tráfico de pessoas incluir essa pessoa, criança e adolescente, vai ser certo hediondo. Aí vem, gente, um super esquisito agora que foi colocado em 2024. Crimes militares. Vamos lá. Falsificação de medicamentos, epidemia com resultado morte. Esse daqui eu não lembro, ó, que acho tão específico, mas eu posso olhar no meu coisa. E o tráfico de pessoas com criança e adolescente, né? De criança e adolescente. No caso aqui, gente, existe o crime de tráfico de pessoas que pode ser qualquer pessoa. Quando a vítima é criança ou adolescente, vira crime hediondo. Então, tráfico de criança, né? Tráfico de criança para exploração sexual, fica aqui dentro. Também, gente, tem crimes militares, olha só. Crimes militares que correspondem à lista do artigo 1º dessa lei. Professora, como é que é? Deu tilt aí, né? Que a redação realmente é super complicada. Os crimes militares que correspondem a crimes hediondos também são crimes hediondos. Exemplo, crimes militares, homicídio no Código Penal Militar será crime hediondo.
Sequestro no Código Penal Militar também será crime hediondo. Então, crimes que estão no Código Penal Militar, que respondem a esse aqui, são crimes hediondos. Porque acontecia muito, gente, do policial, certo? E um civil praticar um crime. Aí o policial, gente, era julgado pela justiça castrense, a justiça militar. E o civil no tribunal do júri, beleza? Aí o cara que era civil do tribunal do júri, que tinha cometido homicídio qualificado, era crime hediondo, a pena era pior, o regime era pior. Só que o cara que era militar, gente, que era julgado pela justiça militar, justiça castrense, como a gente chama, não tinha isso, porque não era crime hediondo. A pena era mais branda, podia sair mais cedo, não tinha nenhuma restrição. Agora eles acabaram com isso. Se pratica um crime militar, gente, que corresponde a essa lista do artigo 1º e o 8.072, também é crime hediondo, tem as mesmas restrições. Tranquilo? Acabando com a nossa lista. Crimes do Estatuto do Desarmamento. Estatuto do Desarmamento, gente, nós temos 3 crimes, tá bom? Vocês não estão entendendo o quê? Fala aí que eu digo. Vocês tiveram com dúvida. Fica ruim o laranja para ver, gente? Fica bom? Mas tá tirado, tá bonito, tá bonito. Não, mas não, bonito na área. Porque fica, né? Batismo dá uma dor, né? Gente, artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, certo? Uso proibido, tá bom? Uso proibido que é hediondo. Uso restrito não é, tá bom? Uso restrito não é. Também eu tenho o artigo 17 do Estatuto do Desarmamento, que é o tráfico. Opa! Aqui é parágrafo único. Tranquilo. E o artigo 18, é o contrário, gente. Que é o 18, aqui é o 17. É o comércio ilegal de armas. Eu não sei se vocês sabem, né, gente? Mas não é proibido ter arma. O que é proibido no Brasil é o comércio, né? Comércio ilegal de armas. Fora daquelas situações previstas, né, em lei. Então, ó, artigo 16, parágrafo único, porte de arma de uso proibido, tá bom? Porte de arma de uso proibido. Artigo 18, gente, tráfico internacional de armas. E o artigo 17, comércio ilegal de armas. Tráfico internacional de armas. Crime hediondo. Não é qualquer crime, tem que ser crime hediondo. A organização criminosa, gente, ela é definida pelo artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Organização Criminosa, Lei 12.850, tá bom? Então, a organização criminosa é aquela história que tem que ter estrutura, divisão de tarefas, né? Aquela coisa macro, né? Uma empresa do crime, tá bom? Então, se essa empresa do crime, ela objetiva crimes hediondos ou equiparados como tráfico de drogas, ela é considerada crime hediondo, tipo o PCC, né? Tipo Comando Vermelho, tá bom? Então, o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850, gente, define o que é organização criminosa. Então, a organização criminosa que pratica crimes hediondos é crime hediondo em si, tá bom? Temos aqui... Beleza? Genocídio. Acabou não, falta 3. São 6 de cada, 6 de penal, 6 de processo penal. Penal dos principais. São 12. Gente, equiparados, né?
É maravilhoso, gente. Penal é ótimo, gente. Tá no código penal, a segunda fase tá tudo no código. Oi, querida. Artigo 1º, parágrafo 1º. Artigo 1º. Não, que pratica crimes hediondos. Pratica. Gente, a regra dos equiparados são os 3 T's. Todos os equiparados são T, né? Tráfico, terrorismo e tortura. Vamos lá? Até que enfim o bizu, né, professora? Misericórdia, né? Ela tava assim... Tem um bizuzinho no meio do caminho, gente. Vocês vão ver. Coisa pouca. Né? Eu quero que vocês entendam, gente. Eu quero que vocês cheguem na prova, mesmo que eu não tenha especificamente falado daquele assunto, você olha assim, ah, não, a professora falou que é assim, ó, e acerta, viu? Fale com os colegas de vocês que fizeram aula, viu? Faz todo sentido. Tranquilo, posso começar as questões? Vamos lá. Isso aqui é super importante para a aula de hoje, gente, porque a gente vai falar sobre o princípio da legalidade e da anterioridade. Eu coloquei muito mais questão que a gente precisa, inclusive o finalzinho das questões são mesmo as últimas 5 questões, e são assuntos que eu repito sempre na próxima aula, então não se preocupem. Em relação aos princípios, né, o que a gente tem de mais importante, tá bom? O primeiro princípio que tem a ver com isso aqui é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade fala, gente, que não há crime sem lei anterior que o preveja. São legal. Só existe crime, gente, ó. O crime só existe, não tem costume, não tem STF, não tem nada, não tem Alexandre de Moraes, né? Não tem Xandão de jeito aqui. Só existe crime, certo, gente? Se eu tiver uma lei e essa lei for anterior à prática do crime. Então, por exemplo, foi criado o crime de bullying. Existia bullying antes? Oh, lógico que existia bullying antes. Posso pegar esse povo de antes, professora? Não. Porque eu só posso pegar, gente, do dia que entra a lei pra frente. Professora, posso aplicar essa qualificadora do Henri Borel no caso do Henri Borel? Não. Porque no foi praticado o crime do Henri Borel, não existia essa qualificadora. A qualificadora veio depois. Então, no dia que é praticada a conduta, a lei já tem que existir. E essa lei, gente, não é qualquer lei. É lei em sentido estrito. É uma lei que tem que ser ordinária. E além de ser uma lei ordinária, tem que vir, gente, do Congresso Nacional. Então, já teve questão que perguntou, medida de segurança não, desculpe. Medida provisória. Medida provisória do presidente pode criar crime? Não. É Congresso Nacional? É lei ordinária? Se não for isso, não cabe. O governador pode fazer lei, professora. Pode criar crime só naquele estado? Não, não pode. Esquece os Estados Unidos. Aqui, a nossa, federação é diferente. Então, aqui só lei ordinária do Congresso Nacional. Não tem, certo, gente? Poder executivo criando crime. Não tem poder judiciário criando crime. É só o Congresso Nacional, beleza? E essa lei tem que ser anterior, tá bom? Outra coisa que a gente tem aqui, gente, é a proibição. A proibição, certo, gente, da chamada analogia prejudicial. Também chamada de analogia imam partem. Mas de uns 5 exames para cá, a OAB desistiu do latim e está falando da analogia prejudicial. É a mesma coisa. O que é analogia, gente? Analogia é quando eu tenho uma lacuna. Então, eu tenho um caso e esse caso não se enquadra. Eu não consigo enquadrar esse caso, certo, dentro da legislação. Eu procuro, mas eu não enquadro. Vou fazer uma analogia, vou dizer, não, aquele caso aqui é parecido com aquela lei. Se eu fizer essa comparação e essa comparação prejudicar o réu, não posso fazer no penal. Porque no penal, a gente chama, a gente adora, o criminoso, A gente está do lado do criminoso, queira você queira ou não. A lei, coraçãozinho para ele. Então, eu não posso fazer nada para prejudicar ele. Tudo tem que ser em benefício. Vou dar um exemplo básico para vocês, gente. Existe um agravante
E essa agravante, ela fica no artigo 61. E fala o seguinte: se o crime for contra cônjuge, eu vou aumentar a pena. Na época que foi feito esse artigo, que foi em 1904, não existia companheiro. Aí eu falo, professora, o crime foi contra o companheiro. Tem lei? Não tem lei. Não está na lei companheiro. Vou utilizar a analogia. Se eu suprir essa lacuna, se eu preencher essa lacuna dizendo que tem agravante, isso vai ser bom? Não. Porque se eu falar que companheiro é igual cônjuge, o companheiro vai ter um aumento de pena. Isso é uma analogia prejudicial. Então, quando eu falo analogia, é o seguinte: não está na lei. É duas soluções do juiz: aplicar um caso da lei ou não aplicar. Se eu aplicar esse caso parecido da lei, a professora cônjuge é igual a companheiro. Se eu aplicar esse caso parecido com a lei, vai ser benéfico para ele? Se for benéfico, eu posso aplicar. Se não for benéfico, eu vou aplicar. Isso é analogia prejudicial, que é proibir. É você, certo, gente, não ter o artigo, né, especificado na lei, não é que é parecido, vou encaixar. Vou dar outro exemplo para vocês. Quando a gente fala, certo, gente, no bullying, né, que é aqui sistemático, a gente não tinha um artigo certo no código, né? Ah, professora, é um constrangimento legal? Não é um constrangimento legal. Então, vamos supor que eu tenho uma pessoa, certo, gente, está sofrendo bullying na faculdade, vou falar de adultos, tá bom, para ficar melhor. Sofre bullying, perturba, tá bom? O constrangimento legal é eu forçar ele a fazer uma coisa que ele não quer. Não, professora, bullying não é isso. Bullying é perturbar a pessoa. Então, já não é constrangimento legal. Professora, ameaça. Também não é ameaça, porque está só perturbando. Professora, injúria. Só se xingar. Se não xingar, também não é. Eu não consigo encaixar. Professora, mas eu posso dizer que é constrangimento legal? Se eu falar que a prática do bullying, antes da lei existir, é constrangimento legal, vai ser favorável? Não. Porque eu vou dizer que a pessoa está cometendo um crime. Então, eu não posso fazer isso, tá bom? Então, a analogia, gente, ela só pode ser para beneficiar. Eu vou dar um exemplo do mesmo caso que beneficia. Do jeito que eu não tenho aqui o companheiro, gente, eu tenho uma chamada escusa, que é uma isenção de pena. É isento de pena aquele que pratica um crime patrimonial sem violência ou grave ameaça contra um cônjuge. Não existe furto entre marido e mulher, não existe apropriação indébita entre marido e mulher, não existe estelionato entre marido e mulher, porque a lei fala que é isento de pena, tem que ser sem violência. Vixe, professora, tem cônjuge, se eu considerar companheiro, olha só, gente, o cônjuge vai ser isento de pena, ele não responde pelo crime se for um furto, certo, gente, entre cônjuges. Se eu considerar que cônjuge é igual a companheiro aqui, vai ser bom ou vai ser ruim? Vai ser bom, a pessoa vai ser isenta de pena. Então, essa analogia, eu posso. Então, eu só posso fazer analogia se for para beneficiar. Eu só posso fazer uma interpretação favorável, tá bom? Tranquilo? Isento de pena, isento de pena. Isso aqui, gente, está no artigo 181 e 183 do Código Penal, tá bom? Junto da legalidade, gente, eu tenho o princípio da pessoalidade, que é essa questão que a gente vai fazer agora. O princípio da pessoalidade fala que a pena não passa da pessoa do condenado. Professor, isso quer dizer o quê? Né? Vocês estão com dúvida aqui, gente? Escusa, isento de pena, artigo 181 e artigo 183 do Código Penal, crime patrimonial sem violência ou grave ameaça. Bom? Sem violência ou grave ameaça. É, lei ordinária e Congresso Nacional. Viu? Lei anterior. Então, pessoalidade. A pena não passa da pessoa do condenado. Isso quer dizer o quê? Que quem cumpre a pena é quem praticou o crime. Gente, os pais não respondem por crimes praticados pelos filhos. Responde por indenização, mas por crime não.
A pena é só daquele adolescente, não é do pai, tá bom? Lembra quando você tem uma ação de indenização, né? Inclusive o nome é até errado, né? Uma ação de indenização. Aí você tem, por exemplo, uma pessoa, certo? Você foi comprar um produto no Extra e aquele produto deu erro. Mas, sei lá, a máquina de lavar. Você pode acionar o Extra e a fabricante para a Brastemp? Tem os dois, né? Aqui não. Aqui é só a pessoa que cometeu o crime. Não tem essa coisa de estender, ai não, a pessoa é a responsabilidade objetiva. Não, nada disso. Aqui, gente, a responsabilidade é pessoal. Quem praticou o crime responde por aquele crime. Professora, e se ele morrer? Os herdeiros respondem? Gente, não respondem. O que acontece é que os herdeiros, eles têm que pagar a indenização daquilo que eles receberam, que na verdade não é deles. Se eles receberam uma casa e tem uma ação que diz que ele tem que pagar aquela, né, aquele valor, a casa não é deles. Então, na medida da herança, receberam. Então, se uma pessoa foi condenada, nessa condenação ela tinha que reparar o dano, né? Porque existe essa pena de reparar o dano. Essa reparação é de R$1 milhão e os herdeiros recebem 2 milhões, é para pagar esse negócio. Porque, na verdade, o dinheiro não é deles, né? O dinheiro ele está recebendo. Então, os herdeiros não respondem com bens pessoais. Eles respondem com aquilo que eles recebem. Que não era deles, na verdade. Tá bom? Então, a pena não passa da pessoa do condenado. Professora, aquele caso daquela menina em Goiânia, acho que foi em Goiânia, que atirou na amiga, né, na cara da amiga, não sei o quê. O pai foi responsável. Não. O pai foi responsável por ter deixado a arma na mão da adolescente. O homicídio é dela, não é dele, tá bom? Então, tenham cuidado com isso, tá bom? Em relação a essa pessoalidade, gente, nós temos algumas questões e eu quero trazer aqui para vocês. Peguem o material, por favor. Página 7, primeira questão. Tudo questão da FGV, gente, né? FGV é tudo doida, né? Então eu trouxe toda a FGV. Primeiro cenário. Primeira lição. O enunciado maior que você verá na prova, de penal, tá bom? Então você não pode, gente, obedecer a ordem. Na ordem da prova, penal é a questão 59. Na questão 59, você não sabe mais nem seu nome, gente, na prova, né? Você não vai resolver penal por último. Para resolver penal nas 2 primeiras horas. Resolve ética, né? Porque ética, né? Aquele negócio que desespera, tá tudo decorado, né? Se balançar, você, né? Você esquece. Aí provavelmente o professor, né? Alexandre vai mandar vocês resolverem trabalho. Aí você resolve penal depois, tá bom? Tem que estar com gente, porque penal é aquele enunciado. Quando você termina, você não sabe mais nem quem foi que cometeu o crime. Então tem que ter esse cuidado. Vamos lá. Primeira questão, primeiro cenário. Caio foi preso em flagrante em razão da tortura. Após a audiência de custódia, Caio foi colocado em liberdade mediante pagamento de fiança. Gente, os crimes hediondos, eles são inafiançáveis. Os crimes hediondos, eles são inafiançáveis. Além de serem inafiançáveis, não pode ter, não cabe, certo? Aqui, anistia, indulto e graça. A anistia é um perdão dado pelo Poder Legislativo. Lembra da lei de anistia? Então, a anistia, gente, vem do Congresso Nacional, tá bom? Através de lei. O indulto e a graça é pelo presidente, é poder executivo. Então, quando o presidente perdoa um grupo de pessoas, né, que vão preencher critérios, é indulto. Porque o indulto é um perdão coletivo. Quando é uma pessoa só, lembra do Daniel Silveira, gente? Uma pessoa só, é graça, tá bom? Então, o perdão dado pelo presidente pode ser indulto, várias pessoas, ou graça, uma pessoa só, tá bom? Nada disso pode nos crimes... Tá chiando? Mas eu não tenho onde pregar. Porque o bichinho que tinha para pregar, não deixaram aqui o bregacinho que tinha, acho que o professor não deixou. Que eu faço seguro? Aqui? E tu quer que eu faça o quê, homem, se não tem nenhum bicho para pegar? Na golinha? Aqui?
Ah, tá, deixa eu ver aqui, sim. Então, acho que melhorou. Vê aí se melhorou. Certo? Vou comprar um bichinho pro Alexandre. Vamos lá. Certo? Então, ó, inafiançável, tá bom? A tortura, gente, tá aqui, ó, nos equiparados, né, dos 3 T's. Então, fala que na audiência de custódia, Caio foi colocado em liberdade mediante pagamento de fiança. Eu já sei que tem um negócio errado aí, né? Segundo cenário, João foi condenado definitivamente pela prática do crime de roubo a uma pena de 1 a 4 anos de reclusão e 10 dias multas, no valor unitário, em razão da subtração de um telefone celular da vítima Joana. João, no curso do processo, veio a óbito. Considerando os cenários narrados e as disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal, é correto afirmar que, vamos lá, né? Letra A. É juridicamente adequada a decisão que exigiu de Caio, no primeiro cenário, pagamento de fiança? Não. Então, eu já sei que a primeira parte da questão está errada. Então, a letra A está errada, né? A letra B não pode ser de Caio, talvez seja certa. A letra C não pode ser de Caio, talvez seja certa. E a letra D também. Mas eu já vou excluir a primeira, a letra A. Uma dica para vocês, gente, o começo da questão está errado, você não lê o resto, porque é feito para te confundir. Então, você já viu que não cabe, né? O comecinho está errado, você nem lê o resto, passa por os outros, tá bom? Então, vamos lá, letra B. Não se poderia exigir de Caio, no primeiro cenário, pagamento de fiança, considerando que o crime de tortura é inafiançável. Perfeito. No segundo cenário, considerando o princípio da intranscendência, intranscendência e pessoalidade é a mesma coisa, tá bom? Então, o princípio da intranscendência e pessoalidade é a mesma coisa, tá bom? Considerando o princípio da intranscendência da pena, os sucessores de João, o que morreu, viu, gente? Os sucessores de João terão o dever apenas de reparar o dano causado pelo crime e suportar o perdimento de bens, nos termos da lei, até o limite do patrimônio transferido. Perfeito. Ele só tem que pagar, gente, aquilo que foi transferido para eles. Não entra nos bens pessoais dele, tá bom? Então, letra B de bola, tá bom? Eu vou ler o resto para saber o que está errado, mas a letra B, tá bom? Vou colocar aqui nosso gabaritozinho, tá bom? Botar aqui só para já fazer referência. Oi. Só da civil. Aqui é só no inventário, né? Ou então arrolamento, né? Mas só da civil. O que acontece no penal é o juiz fixar um valor mínimo de indenização. É o máximo que ele faz. Mas ele não pode dizer a questão dos bens, não. Viu? Letra C, né? Não poderia exigir no Caio, né? Primeiro cenário, pagamento de fiança, considerando que o crime de tortura é inafiançável, certo? No segundo cenário, considerando o princípio da intranscendência, os sucessores de João terão o dever apenas de reparar o dano causado pelo crime e suportar a multa fixada em juízo. Não, gente, multa é pena. Eles não pagam multa, eles só pagam reparação de danos, tá bom? Eles não pagam multa. Multa é pena. A pena não passa da pessoa do condenado. Então, mesmo caso de multa, gente, não, mesmo transferido, mesmo da herança, não entra. A letra D, né? Vou começar do segundo cenário, né? No segundo cenário, considerando o princípio da intranscendência, os sucessores de João não terão o dever de reparar o dano causado, tampouco suportar o perdimento de bens. Terão, gente, do que for transferido para eles, tá bom? Então, letra B. Segunda questão. João, indignado com a má gestão dos recursos públicos pelo governo, decide não pagar impostos. Para tanto, João falsificou um recibo médico e utilizou com a finalidade de reduzir o tributo por ele devido, causando ao erário prejuízo no valor de R$10.000. A falsidade foi constatada pelos auditores fiscais que lavaram o auto de infração. Ao final do procedimento administrativo fiscal, é constituído o crédito fiscal e realizado o lançamento definitivo. O Ministério Público, cópia do procedimento, é encaminhado ao Ministério Público e denuncia João pelo crime previsto no artigo 1º, inciso 1, da Lei 1.037, que é os crimes tributários, gente, que é a sonegação fiscal, tá bom? Assinale a opção que apresenta o Instituto Jurídico que se aplica à defesa de João. Praticou nenhum crime em razão do princípio da insignificância, nenhum crime em razão do princípio da territorialidade. Gente, o que a territorialidade tem a ver aqui, gente? Não diz nem onde foi o crime, né? Nada a ver.
Nenhum crime em razão da inexigibilidade de conduta diversa, por objeção de consciência. A pessoa objeção de consciência, não vou pagar imposto porque a minha religião não permite. Letra D, nenhum crime em razão do princípio da ultratividade da lei penal menos gravosa. Também tem nada a ver. Ultratividade, gente, é quando a lei se mexe no tempo. Não tem nada de lei mexendo no tempo. Deixa eu explicar isso aqui para vocês, tá bom, gente? O terceiro princípio que a gente tem aí é o princípio da insignificância. O princípio da insignificância, gente, geralmente é até 20% do salário mínimo, tá bom? Então, quando a gente fala em princípio da insignificância, eu tô falando um valor pequeno, que vale mais ou menos até os R$300, tá bom? Então, uma coisinha pequena, desde que esse crime não tenha violência, não tenha grave ameaça, tá bom? E o STF, gente, o STJ, define que se forem crimes tributários, olha só, crimes tributários ou previdenciários, é até R$20 mil, que é considerado o princípio da insignificância. Professora, por que se for crimes tributários e previdenciários, até R$20 mil o valor é tão alto? Porque a execução fiscal só é a partir de R$20 mil. Então, só tem processo cobrando, gente, se for depois de R$20 mil. Menos de R$20 mil é coisa administrativa, parcela ali o valor, né? Então, coisa pequena. Então, cabe aplicar o princípio da insignificância em crimes tributários ou previdenciários, se for até R$20 mil. Descaminho, gente. Entrei com um produto no Brasil e não paguei um imposto. Esse produto é até R$20 mil, princípio da insignificância. Eu vou responder administrativamente, penalmente. Mas, tipo, soneguei imposto, vou ter que, né, passei na malha fina, vou ter que pagar. Lógico. Mas eu não respondo por um crime, tá bom? Então, se for até R$20 mil, gente, eu posso aplicar o princípio da insignificância. Que é tipo assim, o valor é desinteressante. Então, tipo assim, se é desinteressante para a execução fiscal, imagine para o penal, gente. Não precisa, tá bom? Crimes tributários e previdenciários. E aí vem uma observação muito importante. O princípio da insignificância, gente, vai excluir a tipicidade. O fato vai ser atípico. Eu não sei se vocês lembram, penal 1, né, deve ter ficado isso, que o crime é fato típico, ilícito e culpável, não é? Então, o crime é fato típico, ilícito e culpável. O que o princípio da insignificância está excluindo? Não é culpabilidade, não é ilicitude. Ele está excluindo, gente, fato típico. O fato fica atípico, porque esse azinho aqui é de negativo. Então, o fato não é típico, o fato não é crime, tá bom? E esse fato é atípico porque vai excluir tipicidade material. A tipicidade material é quando ela fala o seguinte: essa conduta precisa mesmo acionar inquérito, delegado, MP, tipo assim, é significante, porque não adianta só eu ter um caso que se enquadra na lei. Se eu tiver aqui, é sonegação de imposto, se enquadrou na lei. O furto de 2 pães é um furto, se enquadra na lei. Mas a lei, quando foi criada para isso? Para essa coisa pequenininha? Não. Foi criada para coisas importantes. Para eu falar que uma pessoa vai responder um crime, vai ficar reincidente, tem que ser uma coisa significativa. Se não for significativa, o fato é atípico, não é crime. Tanto que a resposta, gente, é a letra A. Ó, ele não praticou nenhum crime em razão do princípio da insignificância, tá bom? Bota do lado de princípio da insignificância até R$20 mil, porque o caso fala 10, né? Mas cabe até R$20 mil, tá bom? Beleza? Terceira questão. Para o detentor de notório saber jurídico e aprovado em primeiro concurso público para procurador do Estado de Santa Catarina, designado para exercer a sua município de Florianópolis, em um prédio novo, arrendado pelo Estado, com controle de acesso e esquema de segurança formidável. Determinado dia, verificando que Caio ingressou no edifício, também procurador do Estado, e colocou 3 pedaços de folha A4 que se encontravam na sua mochila, para utilizá-los em sua residência para fins pessoal. Ele furtou da administração pública, gente, então o crime é de peculato, né? Ele é funcionário público, furtou da administração, é o crime de peculato, tá bom? O Ministério tomou ciência dos fatos em razão do monitoramento eletrônico local. Nesse
Senado, de acordo com o Código Penal, considerando os entendimentos dominantes dos tribunais superiores, cai. Vamos lá. Gente, ele pegou uma folha de A4, né? Será que isso é insignificante? Vixe, professora, seria, só que tem um detalhe, gente. O princípio da insignificância tem requisitos que o STF determinou, que a gente chama de MARE, tá bom? O STF falou o seguinte: eu só posso aplicar o princípio da insignificância se esses requisitos estiverem presentes. Porque, gente, eu não posso aplicar o princípio da insignificância num roubo, porque teve violência, né? Então, ele organizou esses requisitos. Primeiro, a conduta para ser insignificante tem que ser de mínima ofensividade. Ou seja, o direito, né, o bem jurídico que está sendo ofendido, ofende pouco. Então, ofende pouco o patrimônio, ofende pouco, né, aquele direito específico, por exemplo, de crimes, né, patrimoniais, do imposto, certo? Então, ofende pouco. Esses dois aqui são os mais importantes. A ausência de periculosidade. Então, é uma ação que não é perigosa. Professores, quer dizer o quê? Não cabe o princípio da insignificância se tiver violência ou grave ameaça. Professora, mas chutou o cara e levou R$5, significante. Mas o roubo não é só patrimônio. E a violência nunca será insignificante. Então, não pode ter periculosidade. Não pode ter, gente, violência ou grave ameaça. Segundo, reduzido grau de reprovação. O que é esse reduzido grau de reprovação? A conduta, gente, não pode ser reprovável. E tem duas súmulas que tratam, certo, desse grau de reprovação. Eu vou dizer as duas instâncias e explicar essas súmulas para vocês, tá bom? A súmula 5 é o princípio quando envolve violência doméstica contra a mulher. Professora, como assim não pode? Vou dar um exemplo para vocês, tá bom? Então, não cabe esse princípio quando envolve violência doméstica contra a mulher. O 109, gente, não cabe nos crimes contra a administração pública. Contra a administração pública. Certo? Então, o 588 não cabe a aplicação desse princípio. E violência doméstica contra a mulher. Violência doméstica contra a mulher. E o 589 não cabe quando o crime é contra a administração pública. Tipo o peculato que a gente viu agora. Peculato, corrupção. Professora, a propina foi R$20 para um cafezinho. Não existe princípio da insignificância, tá bom? Porque a administração pública nunca vai ser insignificante, tá bom? O patrimônio é, mas a administração pública não, tá bom? E só para algo aqui para vocês, né, deixarem aí o papel. Inexpressividade da lesão do bem jurídico. Inexpressividade da lesão do bem jurídico. Aqui, ó, pequenininho. Então, inexpressividade da lesão do bem jurídico, tá bom? O valor é pequenininho. Esses valores que eu coloquei aqui, tá bom? As duas súmulas, gente, que já caíram de tudo que foi jeito, viu? Essas duas aqui. Vamos lá. Gente, primeira súmula, violência doméstica. Você chama uma pessoa para sua casa e serve um jantar, certo? Aí no final vocês vão por, sei lá, política, né? Coisa tão 2020, né? Você vem por política. E aí quando ele tá saindo, ele pega um prato seu, joga o prato no chão e quebra, tá bom? Crime de dano, beleza? Professor, o prato é, sei lá, né, R$20. Princípio da significância. Eu posso aplicar o princípio da significância. Situação, gente. O marido chega em casa, a mulher serve o jantar e ele fala que o jantar tá frio e joga prato com tudo no chão. Eu posso dizer que essa conduta é insignificante? Não.
Porque não é só o prato que está sendo quebrado, há todo um contexto. Então, eu não posso aplicar o princípio da significância em crimes de violência doméstica. Segunda situação, gente. Vamos supor, você vai ver advogado, você vai ter os estagiários, tá bom, gente? Benção os estagiários, né? Aí, então, o estagiário faz o quê na semana de... Imprime todo o material possível e impossível que ele tem, né? Na impressora lá da escritório, tá bom? Aí tem um dia que ele fala, menino, eu tô aperreado, não vou conseguir imprimir. Vou levar a resma e o toner para casa, que a impressora lá em casa é a resma. Aí leva, né? Teoricamente, gente, ele tá furtando do escritório. Significante, gente. O escritório vai falir por conta de uma resma que é 30, 34 reais? Espero que não, né? Então não vai falir. Então precisa de significância. Gente, policial penal, CPPL2, ele leva uma resma para casa. Ele está cuidando de gente que furtou e está furtando da administração. O grau de reprovação é diferente. Se espera-se mais do funcionário público. Então não tem a mesma medida. É por isso que eu não posso aplicar nos crimes contra a administração pública. Porque a 4 da CPPL2 não é um valor de R$34. Estou falando da administração pública, dinheiro público. Não dá para mensurar. Por isso que não pode. Então, no caso aqui, certo, gente, da terceira questão, o procurador pegando uma resma de papel do coleguinha e levando para casa, eu não posso aplicar o princípio da insignificância. Vamos lá? Letra A. Caso seja condenado, perderá automaticamente o cargo de procurador do Estado de Santa Catarina. Grifa esse automaticamente e bota um X. Não se perde automaticamente o cargo. Isso já caiu na prova do AB. Tudo, gente, eu preciso, certo, de um procedimento. A perda do cargo precisa de um procedimento administrativo disciplinar. Tem todo um processo, tá bom? Então, não perde automaticamente. Professor, mas ele foi condenado. Beleza, ele vai ser condenado, ele vai cumprir uma pena. Tem que pegar essa sentença e levar lá para o administrativo. Então, não há perda automática de cargo, tá bom? Letra B. Responderá pela prática do crime de peculato impróprio, não podendo se beneficiar pelo princípio da insignificância. Correto. Peculato, furto, se chama peculato impróprio, tá bom? Então, peculato, furto, se chama peculato impróprio, tá bom? Professora, se o furto é impróprio, o próprio, né? O próprio, gente, é apropriação. Então, como é que é o peculato normalmente? Eu fui mandada para casa na pandemia com o computador da administração pública. Aí deu 6 meses da pandemia, eu falei, menino, computador legal, vou vender. Ele é meu, gente, esse computador? Não. Eu estou me apropriando. Apropriação, gente, peculato de apropriação, é quando o bem está na minha posse e eu me aproprio. Esse é o peculato próprio, tá bom? Então, se você quiser anotar, gente, ó, peculato, apropriação, ó, peculato, apropriação, eu já estou na posse do bem, é o peculato próprio. Peculato, furto, eu não estou na posse do bem, eu vou lá e pego, ó, certo? É o peculato impróprio. Beleza? Então, essa resposta aí tá certa, viu, gente? Essa daqui? Responda. Se ela tá na posse, é apropriação. Porque a apropriação é me apropriar de uma coisa que já tá comigo. O furto não tá comigo, eu vou lá e pego. Foi o que ele fez. Ele foi na sala do coleguinha e pegou lá a resma. Viu? Peculato, furto. Então, a resposta correta é a letra B de bola. Beleza? Vou vir para esse lado para agradecer o menino daqui. É nós. Gente, quarta questão. Quarta questão, eu coloquei um símbolozinho aí de luta. Não sei se vocês viram, né? Luta, né, OAB? Vamos lá. Do lado do L, escreve para mim lugar. Onde tem luta. Do lado L. Aqui, ó. Onde tem, ó. Embaixo da questão. Tem um luta, né? Aí no L tu escreve lugar, tá bom? Embaixo do lugar tu escreve ubiquidade. Então, ó, é... O que isso quer dizer? O lugar do crime, tanto
possa aplicar a lei brasileira, tá bom? Aí tem aquele exemplo maravilhoso, né, de professor de direito penal. A pessoa leva um tiro do lado dessa fronteira e cai do outro lado da fronteira, né, do Uruguai. Foi super. Então, o que aconteceu? O crime começou aqui, lei brasileira. Professor, o contrário, levou o tiro de um lado, morreu desse lado, do mesmo jeito. Então, no lugar do crime, tanto faz a ação, o resultado acontecer aqui. Vamos dar agora um exemplo plausível, né, da FGV. Uma pessoa, certo, gente, esse caso é maravilhoso. Disney. Eles começaram a brigar porque metade do casal queria ir para os parques da Disney. E ele queria ir para o parque da diversão. Brigaram, certo? O voo voltou para cá. Quando ele está no voo, ele pega o celularzinho dele, no Facebook, né? E aí começa, certo, gente, a esculhambar ela, ó, né? Fulana fez isso. Aí começa a xingar, fala que vai vender tudo que eles compraram no outlet e não sei o que mais lá. Aquela confusão, certo? Difama e injuria ela, tá bom? Só se consuma quando ela for ler, gente. Só, o resultado é quando ela for ler. Ela chegou, certo? Ela chegou. Ela já tinha notificação lá, linda, maravilhosa, né? Então o crime começou lá, porque ele tá lá, e o crime terminou aqui. É um crime à distância. Professora, eu vou aplicar. Sim, vou aplicar a lei brasileira. Aí vem a dica de ouro, gente. Crime à distância é competência da Justiça Federal. Olha que lindo, né? Sempre bom a gente lembrar disso, né? Vou botar aqui essa observaçãozinha aqui, ó. Crime à distância, gente, é competência federal. Professora, federal da onde? De onde ela mora? De Brasília, né? De onde é? Gente, federal tomou conhecimento, é onde ela leu, certo, a notificação. Vai ser competência territorial, né? Então vai ser a vara federal, vamos supor, gente, ela leu quando estava em São Paulo, no aeroporto, né? Então vai ser a vara federal São Paulo, tá bom? Então, crimes à distância, a vara é sempre federal, beleza? Tranquilo? Vamos continuar aqui. Luta, né? Aí tem o T e o A. O T, gente, é de tempo, né? Qual é o tempo do crime? Qual é o momento do crime e a lei que eu vou aplicar? Vai ser aplicada, não é no dia que ele é preso, no dia do inquérito, no dia da sentença, é o dia que ele praticou o crime. No dia que ele praticou o crime, a pena era de 2 anos, pois a pena vai ser de 2 anos. Só muda essa pena, gente, se depois vier uma pena de 1 ano, diminuindo, porque se não for, vai ser a pena de 2, né? Então, vou dar um exemplo para vocês, tá bom? Até 2020, gente, o roubo não estava aumentando se usasse uma faca. Então, a arma branca, que era uma faca, se a pessoa tiver, né, uma faca, é simplesmente roubar, tá bom? O pacote anticrime, eles colocaram a arma branca de novo e começou a aumentar 1/3, beleza? Olha só essa particularidadezinha aqui, ó. Tem tudo a ver com a nossa matéria de agora, ó. Então, ó, eu tinha, quando o crime foi criado em 1901, exemplo, a faca, gente, era roubo majorado. Eu aumentava 1/3. Aí em 2018, gente, num surto coletivo no Congresso Nacional, ninguém entendeu por quê, eles tiraram a arma branca. A branca não aumentava mais 1/3, só aumentava se fosse arma de fogo. Então aqui, ó, só tinha se fosse arma de fogo. A arma branca, gente, não estava mais na lei. Opa! A arma branca não estava mais na lei. Então, se ele utilizasse uma faca, era roubo simples. Não aumentava mais 1/3, era roubo normal, né? Porque a faca, inclusive, é uma ameaça. Em 2020, eles consertaram isso. E voltou a arma branca. Então, gente, voltou de aumentar e voltou a aumentar, né? Típica lei brasileira, né? O povo não se decide o que quer, tá bom? Então, vamos supor que ele praticou o crime aqui, gente, ó, 2019. 2019, praticou o crime. Como tudo no judiciário brasileiro demora, ele vai ser
julgado em 2022, vamos supor aqui, né? Foi julgado em 2022. O que acontece, gente? O dia que ele praticou o crime, não tinha o aumento. Teoria da professora, mas no dia da sentença já tinha um aumento, mas no dia do crime, tá bom? Professora, a história de voltar no tempo, ir pro tempo, né? Segunda coisa que vocês devem lembrar de penal 1. A lei só volta, só retroage para beneficiar. Esqueceu tudo, mas isso, né, dá para lembrar, né? A lei é boa, gente? Não. Ela vai voltar? Jamais. Se for resolver a lei penal no tempo, você vai fazer o seguinte raciocínio. O dia do crime tem uma lei. Tem o dia da sentença que é outra. Aplicar qual? A mais benéfica, sempre. A mais benéfica do dia do crime, pois essa que vai ficar. A professora vê uma boa depois, então vai usar essa. Então você sempre tem duas. Professora, e se tiver 3? E se por acaso ele tiver cometido e está sendo julgado aqui em 2022? O juiz tem 3 leis. Qual é que ele aplica, gente? Mais benéfica, que é a do meio. Intermediária. Então, gente, mais benéfica. Para ler na mão, 50 leis. Qual é a melhor, né? Qual é a melhor? É que ele vai aplicar. Isso só não se aplica, né? Que tem a exceção, né, gente? Tudo no direito tem a exceção. Isso só não se aplica, gente, quando eu falo de crimes permanentes, continuados, ou no caso de leis excepcionais ou temporárias. Vou começar pelo de baixo. As leis excepcionais é o artigo 3. O que esse artigo fala? Se eu cometer um crime durante a lei temporária, eu aplico ela. Eu não quero saber se ela é melhor, pior, mais benéfica, tem pena boa, pena ruim, não me interessa. A lei temporária é uma lei que... Lei da Copa. O crime de dano dentro dos estádios. Quem crime de dano destruiu a coisa dentro do estádio? 14, aplica a lei. Professora, mas depois a lei abaixava a pena. Não me interessa. Se a lei é excepcional ou temporária, eu aplico a regra do crime, eu aplico a lei do dia do crime. Eu não quero ver se depois vem mais, tá bom? No caso dos crimes permanentes ou continuados, certo? Aqui eu aplico a mais grave. Vale, professora, socorro. Como assim a mais grave? Gente, a pessoa começou um sequestro, a pena era de 5 anos. O sequestro demorou 2 meses. Durante esses 2 meses, 5 passou para 10. Crime permanente é aquele que a consumação perdura no tempo. Sequestro, transportar drogas, guardar drogas, né? Tudo isso é crime permanente. Então, se a consumação se perdura no tempo, gente, se durante a prática do crime a lei muda, eu estou aplicando o quê? A lei é o dia do crime. Então, eu vou a mais grave. Era 5 e passa para 10, aplicar de 10. Olha um exemplo, gente. A pessoa começa a cometer o crime com 11 meses, tá bom? Supor, começou a guardar a droga, né? Comprou a droga, guardou. Guardar a droga é crime permanente. A polícia descobre essa droga guardada, gente, quando ele está com 18 anos e 2 dias. Se eu aplico a lei mais grave, ele vai ser julgado como menor ou como maior? Como maior, tá bom? Beleza? Vamos para as questões. Então, no dia 30 de março de 2000, Natal, após um desvio em bar, João efetuou 3 disparos de arma de fogo em desfavor de Caio. A vítima foi socorrida e encaminhada a um hospital em Monte Alegre, Rio Grande do Norte. Ao permanecer internado em unidade de tratamento, Caio veio no dia 7 de abril de 2023. Olha só, a data do crime, gente, o dia da ação é 30 de março, né? O dia do resultado é 7 de abril. O tempo do crime é da atividade, tá bom? Continuando. A gente vai fazer o negócio do lugar, né, e também do tempo. Nesse cenário, à luz das disposições do Código Penal, como tempo e lugar do crime, considera-se praticado o crime no dia. Bom, gente, considera o crime praticado no dia da
atividade. Então, no dia do disparo, 30 de março, tá bom? Então, vamos ver, ó, a letra A, a letra B e a letra C tem 30 de março, a letra B tem 7 de abril, já risca, né? Já risca, nem olha. Então, vamos lá, letra A. 30 de março, data dos disparos da arma de fogo. E no dia 7 de abril? Não, gente, é só um dia, 30 de março. Então, a letra A está errada. A letra B fala 7 de abril, está errado. Vamos ver a letra C. 30 de abril de 2023, mesmo que o óbito da vítima... 30 de março, obrigada. Mesmo que o óbito da vítima tenha ocorrido em data diversa. Ok, que é o dia da atividade. O lugar do crime, por sua vez, engloba Natal e Monte Alegre. Por que os dois lugares? Porque tanto faz o lugar da ação como do resultado. No lugar do crime, tanto faz. Então, essa é a letra correta, né? Letra C de casa, gente, certo? Porque no lugar do crime, tanto faz. O momento não, né? O momento tem que ser, certo? Bonitinho. Quinta questão. Foi condenado definitivamente as penas de 4 anos de reclusão e 10 dias multas. A praxe de roubo circunstanciado com emprego de arma de fogo. Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, houve a edição da Lei XYZ, que deixou de considerar o emprego de arma de fogo como causa de aumento do delito de roubo. Então, olha só, o roubo aumentava e depois o roubo deixou de aumentar. Se a lei nova deixa de aumentar, é uma lei mais benéfica. Ela vai retroagir? Sim. Mesmo com a sentença transitada em julgado, a lei sempre retroage. Professora, já cumpriu a pena, tá já no Caribe, lá na praia. Posso aplicar a lei mais benéfica? Posso. Professora, pedindo informação, gente, para dizer que cumpriu mais tempo de pena do que necessário, tá bom? Pouco a gente sabe disso, por isso que a gente não vê muita ação nesse sentido, né? Mas é possível, gente, a qualquer momento eu posso aplicar uma lei. Mas... Então, vamos lá. Nesse cenário, é correto afirmar que a nova legislação não retroagirá. Tá errado, né? Vai retroagir. Então, a letra A e a letra C de casa já estão erradas, né? Vou ler a letra B de bola. Retroagirá desde que a lei entre em vigor antes do início do cumprimento de pena. Não tem tempo, gente. Letra B. Retroagirá considerando que a lei nova é mais benéfica ao acusado. Ponto. Gente, já cumpriu pena. Já transitou em julgado. Não me interessa. Eu posso aplicar, certo, essa lei. Eu quero que você bote uma observação aí, por favor, gente. O juiz do trânsito em julgado é o juiz da execução penal que aplica essa benéfica. Olha aqui, ó. Então, depois do trânsito em julgado, depois que a sentença já é definitiva, depois saiu sentença, gente, quem aplica a lei mais benéfica é o juiz da execução penal. É o juiz da execução penal. Vou até colocar o artigo. Artigo 66, inciso 1 da Lei de Execução Penal, que é a LEP, tá bom? Então, a aplicação mais benéfica é o juiz da execução penal, de acordo com o artigo 66, inciso 1 da LEP, beleza? Juiz da execução penal, artigo 66, inciso 1 da LEP, que é a Lei de Execução Penal. Sexta questão. Mário, com inveja de Helena, sua colega de trabalho, resolveu sequestrá-la, com o final de impedi-la de participar de um processo seletivo profissional. Opa, já tem um crime permanente, né, gente? Tem que ficar de olho. Para tanto, Mário privou Helena de sua liberdade por 1 semana, período em que foram realizados os testes do processo seletivo, fazendo com que Helena perdesse a oportunidade. Ocorre que no meio da semana em que Helena restou privada de sua liberdade, entrou em vigor uma nova lei, recrudescendo, gente, recrudescendo é prejudicando, né, a sanção penal para o delito de crime de sequestro e cárcere privado, ou seja, aumentou a pena, tá bom? Ele só utilizou essa palavra para dar uma balançada em vocês, mas aumentou a pena. Nessa situação hipotética, podemos afirmar que, gente, no crime permanente, eu aplico a lei mais grave? Sim, então vou aplicar a lei nova, né? Letra A, a nova lei não poderá ser aplicada. Errado. Letra B, a nova lei não poderá ser aplicada. Errado. Letra C, a nova lei não poderá ser aplicada. Errado. Letra D, se você soubesse disso, já acertava, né, gente? Ó, a lei nova mais gravosa deverá ser aplicada, uma vez que o crime de sequestro é crime permanente. Pronto, letra D, acertava aí a questão de boa, né?
Sétima questão, gente. Sétima questão. Princípio da territorialidade. Se eu encerrar isso, já... Que foi? Eu errei algum item? Não. Ah, tá. Territorialidade. Gente, o lugar do crime é o lugar da ação ou da omissão, desde que seja no Brasil, beleza? Então vamos lá. O que é o Brasil, né? Território brasileiro. Gente, negócio de quantas milhas da mata territorial, esquece isso, não cai não, tá bom? Então a gente vai ter aqui essa parte física, o mar territorial, o espaço aéreo. Negócio de zona econômica, esquece isso, gente. O território brasileiro é no território brasileiro, beleza? Mas nós temos uma particularidade. Qual é a particularidade? Nós temos extensões do território nacional. Primeira observação, embaixada não é extensão de território nacional. Lá do Brasil, Estados Unidos, lá dentro não é Brasil não, viu gente? As pessoas que trabalham lá têm imunidade, mas lá certo? Lá é os Estados Unidos, tá bom? Então cuidado com isso. O que é extensão do território nacional, gente? Embarcações e aeronaves de natureza pública, gente, ou a serviço do Brasil. Eu tenho um avião da FAB, onde ele estiver dentro do avião é Brasil. Dentro do avião é Brasil. Da mesma forma que o avião público da França. Aí vamos lá, professora, e as embarcações privadas, né? Embarcações privadas, inclusive eu sempre falava do Cruzeiro do Safadão indo para a Argentina, mas ele mudou, né? Tá indo para Miami agora, né? Então vamos mudar o exemplo, beleza? No final do ano passado, inclusive, o nosso presidente do Congresso Nacional acelerando para terminar, porque ele tinha que ir pegar o cruzeiro, né? Então vamos lá, privada. As embarcações privadas, vou colocar aqui do Brasil. Elas podem estar em 3 lugares, gente. No Brasil, em águas internacionais, né? Exatamente. E elas podem estar, no caso de Miami, né? Nos Estados Unidos, tá bom? Então tem 3 cantos que essa embarcação possa estar. No Brasil, então a embarcação está aqui, está saindo do Porto de Pecém, por exemplo, tá bom? Está no Brasil, gente, lei brasileira. Do mesmo jeito que uma embarcação privada, sei lá, um avião da TAP, gente, no Brasil, ela é privada, lei brasileira, tá bom? Brasil aqui. Tratadas em águas internacionais, o mar, que é terra de ninguém, né? Aquele lado ali, gente, a regra é da bandeira. De onde vier aquela embarcação, vai ser certo território. Se a embarcação é brasileira e ela está em águas internacionais, é Brasil. Se for americano, é americano. Se for holandês, é holandês. E aí, gente, a questão vai falar o seguinte, né? O chinês matou o português por causa de uma japonesa, o capitão do navio, sei lá. Nada a ver, gente. A embarcação é de onde, tá bom? É por isso, gente, que aquele navio holandês que sai fazendo aborto, né? Ele fica em águas internacionais. As mulheres vão até o navio para fazer o aborto. Porque em águas internacionais, se o navio holandês, aí é holandesa e lá é permitido o aborto. Chegou nos Estados Unidos, professora? E é Brasil. Olha só, é extensão do território nacional, se essa embarcação é de natureza pública, certo, gente? Ou está a serviço do Brasil, porque pode ser um avião, sei lá, gente, aquele avião que eles fretaram para pegar o pessoal do Covid, o avião que eles fretaram para pegar a faixa de Gaza, era um avião privado, estava a serviço do Brasil, tá bom? Então, isso aqui é a extensão do território nacional e também a extensão do território nacional quando está em águas internacionais, tá bom? Dito isso, gente, professora, e se não tiver no Brasil? Se o crime for fora do Brasil contra um brasileiro, por exemplo, a gente tem a extraterritorialidade. A extraterritorialidade, como o nome já diz, gente, é um crime. Eu tive a impressão de ter botado o R a mais aqui, certo? A extraterritorialidade é quando eu tenho um crime fora do Brasil, mas eu vou aplicar a lei brasileira. Vale, professora, como assim fora do Brasil eu vou aplicar a lei brasileira? São situações específicas, tá bom? A primeira situação, gente, é uma situação que a gente chama de incondicionada. Eu vou aplicar a lei brasileira, eu não quero ter processo lá, processo aqui, certo? Quando é que é incondicionada? Gente, quando é crime
contra a honra, desculpe, a liberdade ou a vida do presidente, tá bom? Então, se o crime for contra a vida ou o presidente, eu vou aplicar a lei. Quero saber se lá no canto que estava, né? Sei lá, sofreu um atentado, uma facada, certo? Na Austrália. Aqui vai ter processo, tá bom? Ah, professora, mas ele não foi extraditado para cá. Não me interessa. Aqui vai ter processo, ele vai ser tá bom? Então, vida e liberdade do presidente. Outra coisa, gente, contra bens ou pessoas, gente, da administração pública. Então, eu tenho, certo, gente, ou bens do Brasil, ou pessoas que estão trabalhando para o Brasil. Pessoal de embaixada, certo? Também vou aplicar. Nem vai ter processo lá, vai ter processo aqui, tá bom? Então, essa situação aqui é incondicionada. E aí vem a condicionada, que talvez seja aqui e do Daniel Alves, que é crime, gente, praticado por brasileiro ou sofrido por brasileiro. Ou então, ou o brasileiro praticou o crime ou ele é a vítima, tá bom? Então, gente, eu tenho condições. Isso. Aqui eu tenho aqui eu tenho condições. Já de estudo condicionado. Primeira coisa, gente, não pode ter processo lá. Se teve processo lá, gente, lá, né, já tem a pena, né? O caso do Robinho, por que não teve processo aqui? Porque teve processo lá. O Daniel Alves, teve processo lá. Não precisa ter processo aqui, tá bom? Além de ter processo lá, gente, precisa ser crime nos dois países. Ser crime lá e crime aqui, tá bom? Eu não posso, por exemplo, pegar uma pessoa lá na Holanda por aborto e trazer para cá, porque não é crime lá. Tem que ser crime nos dois países. Terceiro requisito. O criminoso tem que entrar em território nacional. A gente teve um caso que virou filme, o Jean Charles, que morreu no metrô Londres, né? Metrô em Londres. Professora, por que não teve processo aqui? Porque teve processo lá e os policiais não entraram em território nacional, tá bom? Inclusive, eles foram absolvidos, né? Foi um discriminante putativo, etc. Achavam que era um terrorista, tá bom? Daniel tem processo lá, não precisa, tá bom? O único caso que tem, se vocês quiserem passar o final de semana aí, né, fazendo alguma coisa, é aquele podcast. A gente escravizou uma empregada doméstica por mais de 20 anos nos Estados Unidos. E veio para o Brasil, gente, sem ter processo lá, sem ter pagado nada de uma pena. Quem respondeu pelo crime lá foi o marido dela, cumpriu até pena. Ela conseguiu fugir antes. Gente, é crime lá e crime aqui. Reduzir uma pessoa à, né, condição análoga de escravo. Ela entrou em território nacional e não houve processo lá. Era para ter tido processo aqui. Não teve, mas era para ter tido. É o caso clássico, tá bom? Então, condicionado. No caso que teve, né? Isso, teve procedimento. Por exemplo, a gente tem aqueles casos do pessoal que está naquela fila de pena de morte na Tailândia, né? Por tráfico de drogas, porque lá é pena de morte. O Brasil não consegue fazer nada. O Robinho, porque teve processo lá. Vai cumprir, porque fizeram um twist carpado jurídico e vão executar a pena aqui, porque nem pode, né? Nem pode, mas fizeram fizeram uma gambiarra e... Porque não tem essa opção na lei. Tem que ser os três. Já não pode. Sétima questão, gente. Vamos aqui encerrar com territorialidade, né? Vou resolver essas questões aqui com vocês. Para fins de incidência da lei brasileira, o Código Penal regula o tempo e o lugar do crime, de acordo com o referido diploma normativo, assinale a afirmativa correta. Letra A. A lei brasileira é aplicável aos crimes ocorridos a bordo de embarcações e aeronaves públicas estrangeiras? Não. Pública e estrangeira, não. Pública e estrangeira é a lei do país de lá. Tá bom? Letra B. Para fins de aplicação da lei penal no tempo e no espaço, considera-se praticado o crime no lugar e no momento da ação e do resultado. O momento também é do resultado ou é só o lugar, gente, que é do resultado? Né? O lugar tanto faz, mas o tempo é só da
atividade. E ele coloca os dois, né? Coloca ó, o crime no lugar e no momento. Não. É só o lugar, gente. Se você riscar aí no momento, fica correta, né? Porque o lugar tanto faz. Letra C. As embarcações brasileiras de natureza pública ou privada que estejam em alto mar ou em mar territorial brasileiro são consideradas extensão do território nacional. Certo, homem? Ó, pública... Cadê? Onde é que eu tô, gente? Tá aqui. Pública ou águas internacionais. Lê de novo. Pública e águas internacionais, extensão do território brasileiro. Correto, tá bom? A letra D é o seguinte. O atentado à vida do presidente é causa de extraterritorialidade condicionada. É incondicionada. Não precisa o cara entrar em território nacional, viu? É incondicionada. Letra C de casa. Oitava questão. João brasileiro nato comete um crime na América, tendo de ir para a Holanda. Nesse cenário, considerando as posições do Código Penal, para que João responda no Brasil pelo crime perpetrado, será necessário que ele entre em território nacional ou tenha representante legal constituído. Gente, não tem essa história de representante não, viu, gente? Ele tem que entrar. O fato dele ter advogado no Brasil não quer dizer que vai ter processo aqui. Precisa ele entrar em território nacional. Então, a letra A está errada. A letra B também, que fala a mesma coisa, ó. Entrar em território nacional ou tenha representante. Não precisa de representante. Letra C. Entrar no território nacional, que o fato também seja punível nos Estados Unidos da América, que o crime perpetrado esteja excluído entre aqueles que a lei brasileira autoriza extradição, está certo também. Certo? É uma coisa do direito internacional. É porque essa questão era de procurador, tá bom? Essa parte também está certa. Aí vai. Não ter sido João absolvido ou cumprido pena no estrangeiro, não ter sido João perdoado no estrangeiro e não está extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Essa está certa. Tudo isso é não ter processo lá, gente. Não foi absolvido lá, não teve extinção lá, não foi perdoado lá, ou seja, não teve processo lá, tá bom? Então é a letra C de casa, tá bom? Nona questão. Luísa é servidora pública federal. Tá bom? Casa. Nona. Luísa é servidora pública federal e presta seu serviço no Consulado Geral Brasileiro localizado em determinado país estrangeiro. Então, ela é prestadora de serviço, gente. Ela entra aqui, ó. Vamos lá. Nesse país, uma investigação concluiu que Luísa e outros trabalhadores de diversos consulados, em conjunto, formaram uma organização criminosa que fraudava contratos de empresas locais com o consulado, gerando prejuízo aos cofres públicos dos respectivos países. Então, a Luísa não é vítima, né, gente? A Luísa aqui, ó, né? Que aqui é da vítima, tá bom? Vamos lá. Por tais fatos, Luísa foi condenada a uma pena de prisão e cumpriu a sentença no respectivo país. E, posteriormente, retornou ao Brasil. Os fatos relatados constituem crime perante a lei brasileira, sujeitando os infratores a pena de reclusão. Sobre a hipótese narrada, de acordo com o Código Penal, assinala a afirmativa correta. A. Luísa não poderá ser punida no Brasil pelos fatos praticados no estrangeiro, pois a lei brasileira tem um limite territorial, sendo inaplicável os fatos ocorridos no exterior. Errado, gente. A gente pode ter crime aqui, desde que, né, preenchida as condições. Processo aqui, né? Desde que preenchida as condições, não tem problema nenhum. Inclusive, ela estava trabalhando para o Brasil, tá bom? Letra B. Luísa não poderá ser punida no Brasil pelos mesmos fatos, desde que a lei postule a homologação de sentença penal estrangeira no Brasil. Errado, viu, gente? Ela pode ser punida pelos mesmos fatos, tá bom? Não tem problema, porque a gente está aqui falando nessa parte aqui, certo? A questão toda é que ela vai ser punida pelos mesmos fatos, ela não cumpre as duas penas, tá bom? Como assim? Professora, ela foi condenada lá há 10 anos e aqui há 15. Ela cumpriu 10, vem só ela cumpriu o resto, tá bom? É descontado, se for menor nada. Letra C. Luísa poderá ser punida no Brasil em razão dos mesmos fatos praticados no exterior, desconsiderando as penas aplicadas pelo Estado estrangeiro. Ou letra D. Luísa poderá ser punida no Brasil em razão dos mesmos fatos praticados no exterior, computando-se, contudo, as penas cumpridas no estrangeiro. Letra C, correto. D, gente, D de dado, tá bom? Vocês deixam eu
resolver mais duas, porque como eu cheguei um pouquinho tarde, tá bom? Concurso de pessoas. Já que eu vou resolver as outras duas, eu vou dar o gabarito do resto, tá bom? Gente, a 12, só para vocês anotarem aí, tá bom? A 12, eu vou voltar para esses... A 12 é letra B de bola. A 13, C de casa. 14A. Letra D. 15. Peraí, gente. 14. Botei errado, gente. 12. 12B, tá certo. 13C, tá certo. 14A, tá certo. 15D, tá certo, é. 16. A 15... de vocês, né? Custa nada. Várias sempre, gente. Não se preocupe. Vocês vão se acostumar. Aqui, viu, gente? Todo gabarito. Deixa eu resolver logo, que aí eu... Parece, né? Gente, depois da aula dessa, tem que tomar um sorvete, né? Tem uma saída, né? Uma não gosto de açaí. Uma saída. Um açaí, filme, né? Eu sempre recomendo faz a eu sempre falo, gente, vamos tomar um sorvete. Né? Aí esse professor, eu queria uma bebida de sorvete. Aí tem, não sei se você conhece aquela sorveteria Janela do Armazém, que fica ali perto do Rei Joe, gente. Tem bebida e sorvete ao mesmo tempo. Você vai lá, né? Tá tudo certo. 20 e 22, ó. Tranquilo, tranquilo. Gente, vamos lá. João é servidor público do estado de Santa Catarina. Muito valioso no mercado. Acerta com José, seu amigo, que usualmente pratica roubos e furtos. O que se sabe já ter sido condenado com pena extinta a 1 ano de cumprimento. São dos referidos como... No dia combinado, João Valentes do acesso facilitado e repartição pública ingressa no local e permite a entrada de José e ambos subtraem para si cerca de 10 computadores portáteis. Considerando a situação narrada sobre o concurso de pessoas, as dica de ouro, gente, ó, dica de ouro. Estão combinados, né? As pessoas se abraçam no crime e morrem juntos. Momentos de pena, não. Mas no crime sempre, tá bom? Então, professora, mas um é funcionário público, o outro não é. Não interessa. Eles se juntam e respondem pelo circulato, tá bom? Então, quando eu tenho um concurso, olha, eles se abraçam. O pai que ajuda a mãe em estado para reparar, matar o próprio filho, responde por infanticídio? Sim. Combinados? Abraça. Teoria unitária. Junto. O que não é junto, gente, são algumas condições, como por exemplo, o João quer matar o pai e chama o José. Os dois e respondem por homicídio. Só que um vai ter o aumento de pena pela mãe, pelo pai, e o outro... Suzane Richthofen, gente. Suzane Richthofen tem uma pena maior porque ela matou os pais. Os outros tiveram uma pena menor, mas os 3 responderam por homicídio, ó. Abraçou, gente, né? Lá naquele caso das joias no Iguatemi, caso horrível que teve. Eu tive 2 pessoas do carro, que era o carro de fuga, né, abençoadas na troca de tiros, matando a gerente, né, da loja. Gente, os 4 patrocínio. Baixou, tá bom? Então aqui é o mesmo crime. Então vamos lá. Tá, João e José deverão responder por peculato, ainda que apenas seja servidor de circunstância elementar do tipo. Perfeito. Letra A. Você vai botar o artigo, gente, o artigo 30 do Código Penal, que vai falar sobre isso, tá bom? Artigo 30 do Código Penal. Organização criminosa, após ter sido informado da traição de um membro do grupo, Fulmínio determina a um subordinado que providencia a execução do
Na mesma noite, a ordem é transmitida a Chico Bala, integrante do nível mais baixo da organização, que é conforme determinado por Fuminho. Considerando os postulados da teoria do domínio do fato, assinar a afirmativa correta sobre o homicídio. Então, olha só, eu que é o líder, que mandou, é o mandante, que é Chico Bala, tá bom? Gente, eles têm um concurso de pessoas, mas quem é o autor do crime, gente? O autor direto, né? Desculpa, o autor direto, Chico Bala, que matou, e o Fuminho é o autor indireto, o autor intelectual, né? O autor mediato. Eu quero que vocês aprendam uma coisa, gente. O abençoado aqui que não tem nome, né? Foi ele que matou. O Fuminho mediato tem uma coisa no meio, sempre. O mediato sempre tem uma coisa no meio. Foi ele o autor intelectual, Fuminho? Foi. Foi ele o mandante, mas não foi ele que atirou. Responde do mesmo jeito, gente. Responde do mesmo jeito. Só que é mediato, tem uma pessoa no meio, tá bom? Olha uma coisa para vocês aprenderem, ó. Inquérito policial. O inquérito policial vai para quem? Para o Ministério Público. Então, o destinatário imediato, ó, o seguinte, é o MP. Mas quem que se aproveita do inquérito policial? O juiz. Então, o juiz é o destinatário o quê? Imediato, porque tem um MP no meio, tá bom? Então, dito isso, vamos lá. Fuminho é o único autor do crime? Não, porque o Chico Bala é o autor. Letra Fuminho cometeu o crime de autoria imediata. Perfeito. Porque ele é o mandante, tá bom? Então, essa não é partícipe, Chico Bala é coautor. Chico Bala não é o único autor, tá errado. Fuminho não é participante, tá bom? Não é partícipe. Pois você se acostuma. É só sobre a matéria. Não passa dessa matéria, viu?